Boa noite. Feliz sábado. Que alegria podermos iniciar as primeiras horas desse sábado na presença do Senhor. E para você que é nosso amigo, que está nos visitando nessa noite e talvez não entenda, né? Por que essa expressão do feliz sábado, né? Como assim? Hoje é sexta, eles estão falando feliz sábado. Os dias na Bíblia eles eram contados ao pôr do sol. E era assim que os dias eram contados, terminados e iniciados. Quando o sol se punha, então terminava-se um dia, e era assim que acontecia. Então nós adotamos isso biblicamente, né? Hoje, quando o sol se pôs, por volta das 6 horas da tarde, já iniciou-se um novo dia, iniciou-se o sábado. Por isso nós nos cumprimentamos e dizemos uns aos outros feliz sábado. E por ser também um dia especial, um dia abençoado, Deus conferiu uma bênção especial a esse dia. Nós falamos sobre isso ontem. Por isso hoje é um dia diferente, hoje é um dia especial. As próximas 24 horas nós passaremos conectados com Deus, amém? Por isso, fazendo a vontade do Senhor, falando as palavras do Senhor e seguindo os caminhos do Senhor. E por isso que o sábado ele é especial, por isso que o sábado é diferente. Então, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga a ela, feliz sábado. Cumprimente ela se ainda não fez. Muito bom. Um feliz sábado. Feliz sábado na presença do Senhor a todos nós. Sábado feliz e abençoado. Muito bom, muito bom. Eu quero agradecer o carinho da igreja, dos jovens, da direção jovem, do pastor Mateus também, por essa semana especial, a qual eu pude estar com vocês, ser abençoado e poder abençoar também. Fica aqui a minha gratidão, que Deus continue abençoando essa igreja, continue sendo bênção aqui para essa cidade, para a comunidade ao redor. Que Deus continue abençoando a liderança do meu amigo pastor Mateus aqui, sua família, que continue conduzindo essa igreja para os caminhos do Senhor e até a Canaã celestial. Que vocês permaneçam firmes ao lado de Jesus, tá bom? Sem orgulho no coração. Na verdade, essa é uma luta que a gente vai levar até a volta de Jesus. Nós vamos lutar contra isso. Então, quando ele voltar, esse tipo de sentimento, né, essa coisa será arrancada totalmente da nossa vida. Mas até que ele venha, nós temos que viver ao lado de Jesus e lutar as nossas batalhas espirituais com Jesus. Nós estamos chegando ao final dessa semana. E se até aqui você ainda não acha que é uma pessoa orgulhosa, quando o culto terminar, você fica que eu vou orar só por você. Porque depois de tudo que nós falamos aqui, não tem como não pensar que em algum momento ou em alguma coisa que nós falamos aqui, nós temos dificuldades e precisamos da ajuda do Senhor para vencer esse tipo de coisa, né, que é o orgulho. Por nós mesmos, nós não temos condições nenhuma de vencer o orgulho. Toda vez que você lutar contra o orgulho na sua força, você vai perder todas as vezes. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Portanto, fica ao lado de Jesus. E hoje, o último tema, nós vamos falar que o orgulho, ele é o oposto de Deus. E aqui completamos a nossa cruzadinha. Quero convidar os amigos para colocarem aqui as últimas letras, né? E completar aí a nossa cruzadinha. Um resumo daquilo que nós falamos em cada noite, né? O orgulho é o pior pecado. Nós falamos no sábado, falamos no domingo que o orgulho é cego. Na segunda-feira nós falamos que o orgulho ele é competitivo. Depois nós falamos que o orgulho é enganoso. Falamos que o orgulho é trevas, o orgulho é egoísta. E hoje o orgulho ele é o oposto de Deus, o oposto da vontade de Deus. E nós precisamos entender isso, porque o orgulho nos impede de sermos felizes. O orgulho, quando cresce no nosso coração, não há felicidade com esse tipo de sentimento. Ele vai atrapalhar alguma área da sua vida, vai impedir que você cresça, vai impedir que você seja uma pessoa feliz. O Instagram vai se tornar algo terrível na sua vida, porque você sempre vai estar se comparando com as pessoas. As melhores fotos, as pessoas parecem ser mais felizes, mais ricas, mais saudáveis, e os algoritmos vão te dar sempre isso daí, e você vai viver nessa luta de comparação. Então, o orgulho no coração, ele vai impedir que você cresça em alguma área da sua vida, ele vai atrapalhar alguma área da sua vida.
E se você quer vencer o orgulho, nós precisamos ficar ao lado do Senhor. O orgulho, ele é o oposto de Deus. Deus não é orgulhoso. Quando a Bíblia fala de Deus, quando a Bíblia fala Deus é, qual é a primeira expressão que vem à sua mente? Amor. Deus é amor. E nós falamos sobre isso aqui. Nós falamos que o oposto do amor não é o ódio, o oposto do amor é o orgulho. Deus é amor. E o amor é quem vence o orgulho. É o amor de Deus no nosso coração que vai curar o orgulho na nossa vida. Portanto, se você quer ser curado do orgulho, se você quer ajudar alguém para vencer o orgulho, essa pessoa, você precisa do amor de Deus no coração. E esse é o fruto do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer isso em Gálatas, que o fruto do Espírito é amor. O amor de Deus no coração expulsa as trevas, expulsa o engano, expulsa tudo aquilo que não tem que ver com Deus. E então coloca no nosso coração o amor. E sobre isso eu quero falar nessa noite, sobre o amor de Deus. E talvez um dos versos da Bíblia que mais representam essa verdade é o texto que está em João 3,16. Esse é um texto muito amado, muito querido da palavra de Deus. Eu gostaria de basear a mensagem dessa noite nesse único verso. João 3,16, Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16, para entendermos um pouco sobre o amor de Deus, que é o fruto do Espírito que pode curar o nosso coração do orgulho e nos tornar parecidos com Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16, é um texto bastante conhecido. Eu tenho por segurança que muitos de nós aqui podemos recitá-lo decoradamente. E nós vamos então mencioná-lo, ok? No 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é considerado um dos textos mais lindos e amados da palavra de Deus. Alguns estudiosos dizem que se toda a Bíblia fosse perdida e restasse apenas esse texto, nós teríamos condições de entender a salvação e aceitar a Jesus apenas por esse verso. É um dos textos mais conhecidos e amados da palavra de Deus. Esse verso foi mencionado por Jesus numa conversa com um homem orgulhoso. Você se lembra qual foi o homem que vai a Jesus com uma pergunta e aí Jesus dá essa resposta? Nicodemos, muito bem. Nicodemos, ele era um religioso, um líder religioso, orgulhoso, e ele vai a Jesus e ele vai cheio de rodeios, né? Sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que o Senhor faz se não for de Deus. E Jesus, de maneira direta, olha para ele e diz assim: você precisa o quê? Nascer de novo. Aquilo deve ter chocado a Nicodemos, um líder religioso. E então ele faz uma pergunta para Jesus: como pode um homem, sendo velho, voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus diz: olha, você que é tão estudioso, você que é tão entendido, não conhece essas coisas. E aí dentro desse contexto, ao falar do plano da salvação, ao falar daquilo que aquele líder religioso, orgulhoso, precisava entender, Jesus então ele vai falar esse texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero fazer 5 perguntas a esse texto, ok? E baseado em cada pergunta, uma lição para a nossa vida. A primeira pergunta que eu faço a esse texto, primeiro pronome interrogativo, vou pedir para colocarem ali para a gente a apresentação. A primeira pergunta é esta: por que foi que Deus deu? Quando a gente lê o texto, a Bíblia diz assim: porque Deus o quê? Amou. Deus deu porque Ele o quê? Amou. A motivação de Deus ao dar Jesus não foi outra senão o amor. O que motivou Deus a entregar Jesus Cristo para morrer por cada um de nós foi o amor de Deus. O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Há um outro texto em Romanos 5,7 que vai dizer: pode ser que por alguns alguém se anime a morrer, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer.
Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que motivou Deus a dar Jesus para morrer por nós foi o amor. A Bíblia, a mensagem diz que Deus entregou Jesus quando nós éramos maus e ingratos a Ele. O amor de Deus é algo que nós nunca vamos entender. E quando chegarmos aos céus, nós vamos passar a eternidade estudando e entendendo o amor de Deus. O amor de Deus é totalmente diferente do nosso amor. Nós amamos o belo, nós amamos quem nos ama, nós amamos os nossos, nós amamos aqueles que podem nos beneficiar de alguma maneira, nós amamos aqueles que alimentam a nossa boa imagem, a nossa autoestima, nós amamos aqueles que são recíprocos para conosco, mas Deus não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e Ele entregou a sua vida quando nós ainda éramos pecadores, maus e ingratos. Nós nunca vamos entender o amor de Deus. E quando chegarmos aos céus, nós vamos passar a eternidade meditando e estudando sobre o amor de Deus. O livro Caminho a Cristo, a irmã White vai dizer: ao dar Jesus, Deus sofreu junto com seu Filho, mas foi o amor que pagou o preço da nossa redenção. Deus nos amou de uma tal maneira, diz o texto, de uma maneira que nós nunca vamos entender. Apenas quando chegarmos aos céus, nós vamos entender um pouco e estudar sobre o amor de Deus. Agora veja, a única motivação por detrás de tudo que nós fazemos para Deus deveria ser também o quê? O amor. É o estar aqui agora porque nós amamos a Deus. É fazer o que fazemos porque nós amamos a Deus. Se Deus faz tudo o que faz por nós porque Ele nos ama, Ele também espera que tudo que nós fazemos para Ele seja por causa do amor a Ele, do amor a Deus. E esse é um tema que daria muita coisa para falarmos aqui. No mundo religioso, de maneira geral, as pessoas estão sentando nos bancos das igrejas e elas estão servindo a Deus e adorando a Deus por vários motivos que não é o amor. Tem muita gente que vem à igreja por causa do interesse. Tem muita gente que vem à igreja, eu não estou dizendo a igreja adventista, estou dizendo o mundo evangélico de maneira geral. As pessoas vão à igreja porque elas vão com a consciência culpada, então elas pensam assim: olha, eu não fui ontem, ou semana passada eu não fui, então hoje eu vou para a igreja, porque afinal de contas, né, o que vão falar se eu não aparecer lá? E elas vêm à igreja, baseado na culpa. Alguns vêm à igreja pelo sentimento do orgulho. Ah, eu vou à igreja porque eu não sou igual aquele outro lá que não aparece na igreja e nem vai, não, eu sou diferente. O orgulho. O fato é que no mundo cristão, no mundo religioso, milhares de pessoas estão servindo a Deus, adorando a Deus, por vários motivos, e muitos deles não têm que ver com amor a Deus. E o único motivo, queridos, que Deus, Ele aceita tudo que nós fazemos, é o amor a Ele. Como eu disse, é o estar aqui agora nessa noite, porque nós amamos a Deus. Amém por isso? É cantar porque nós amamos a Deus. É servi-lo porque nós o amamos, é trabalhar para Ele ou fazer algo na igreja porque nós amamos a Deus. Essa deveria ser a nossa única motivação, mas infelizmente isso não tem sido uma regra geral no mundo cristão. Tome como exemplo, vamos tomar como exemplo aqui o pecado da mentira, e vamos tentar entender que as pessoas podem escolher não mentir por variados motivos, até bons, mas que não são muito corretos. Então, quando a pessoa ela diz assim: eu não vou mentir porque senão eu vou me encrencar com Deus, eu vou ser punido por Deus, eu vou perder a bênção de Deus. Ela está fazendo algo certo, mas pelo motivo que? Errado. Quando a pessoa diz assim: eu não vou mentir porque senão eu vou me tornar igual aquelas pessoas terríveis, falsas, e eu não quero ser igual a elas. Veja, ela está fazendo algo certo, mas pelo motivo errado. Quando a pessoa diz assim: eu não vou mentir porque senão eu não vou ser abençoado, ela está fazendo algo certo, mas pelo motivo errado. E quais são as motivações aqui? No primeiro exemplo, ela não está mentindo porque ela está com medo, ela tem medo de ser punida. No segundo, ela é orgulhosa, ela não quer ser igual às pessoas. E no terceiro, ela está sendo interesseira, ela só está fazendo certo porque ela quer a bênção de Deus. Vejam, percebam, nós podemos obedecer a Deus, nós podemos fazer tudo certinho, nós podemos guardar os mandamentos, nós podemos vir aqui congregar sábado após sábado, mas podemos estar fazendo isso pelo motivo errado, que não é o amor a Deus.
que não é pelo simples fato de adorá-lo por aquilo que Ele é, pela beleza da sua santidade, por aquilo que Deus é, e por amor a Ele, nós podemos estar obedecendo por variados motivos. É nesse sentido que um grande reformador chamado Jonathan Edwards, ele vai dizer: quando essa verdade dominar o nosso coração e a nossa mente, obedeceremos a Deus não mais por nossa causa, mas exclusivamente por causa dele. E um outro escritor, infelizmente ele faleceu recentemente, Timothy Keller, ele vai dizer em seu livro Igreja Centrada: obedeceremos a ele não porque afetará a nossa boa imagem, não porque seremos excluídos da igreja, não porque perderemos o emprego, saúde, riqueza e felicidade, não porque serei castigado, mas obedecerei a Ele simplesmente pelo amor a Ele. Você pode dizer amém por isso? Amém. É o amor a Deus que pode nos curar do orgulho. É esse fruto do Espírito que, introduzido no coração, nos fará obedecer ao Senhor e servir ao Senhor pela motivação certa, que é o amor. E por que temos que fazer isso por amor? Porque Deus o quê? Amou o mundo, porque Ele deu por amor. Deus não deu pela obrigação. Ele não deu Jesus porque foi obrigado a fazer isso. Ele não deu Jesus para se sentir melhor em algum aspecto. Não. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu faço a esse texto: o que foi que Deus deu? O que foi que Deus deu? A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Seu Filho. Deus deu Jesus. Deus deu tudo que o céu tinha de mais valioso para salvar a cada um de nós. Deus deu Jesus para morrer por cada um de nós. Talvez nós estamos tão acostumados a dizer isso, que Deus deu, que Deus entregou Jesus, que Jesus veio aqui morrer por nós, que nós não paramos para pensar nas implicações disso. A gente acha tão comum falar que Deus enviou Jesus, que a gente não para pensar quão difícil foi para Deus enviar o seu Filho para morrer por nós. A inspiração profética vai dizer que foi penoso para Deus enviar Jesus para morrer por cada um de nós. Há um texto no livro Desejar Todas as Nações que diz o seguinte: naquela densa treva ocultava-se a presença de Deus. Deus e seus santos anjos estavam ao pé da cruz. Olha só, quando você pensa na morte de Jesus na cruz, você pensa que Deus estava onde? A inspiração vai dizer que Deus não ficou lá no céu de braços cruzados enquanto seu filho morria na terra. A inspiração vai dizer que Deus estava ao pé da cruz. Ali diz: o Pai estava com o Filho. Sua presença, no entanto, não foi revelada. Houvesse sua glória irrompido da nuvem, e todo espectador humano teria morrido. Deus não ficou lá no céu enquanto seu Filho estava morrendo. A Bíblia diz, a inspiração diz, que Deus, ele ficou ali oculto, ao pé da cruz, olhando para o seu Filho, porque se a sua glória fosse demonstrada ali, nenhuma pessoa teria sobrevivido. Deus sofreu junto com seu Filho. Deus deu tudo que tinha de mais valioso para salvar a cada um de nós. No livro Caminho a Cristo, Ellen White vai dizer: todo o céu foi derramado sobre a terra em apenas uma dádiva. Há um pastor que diz que se fosse pedido para Deus dar mais um centavo para salvar o ser humano, Deus diria que não teria, porque Deus deu tudo. Ele deu tudo para salvar a mim e a você. Ele deu tudo que o céu tinha de mais valioso. Todo o céu foi derramado sobre a terra em apenas uma dádiva. Deus deu tudo para nós. E é claro, a pergunta que fica é se nós temos dado tudo para Deus. Se Deus foi capaz de dar tudo para salvar a mim e a você, e fez isso por amor, como esquiva da nossa parte muitas vezes contarmos as moedas, contarmos as sobras para dar ao Senhor. E aqui a história da viúva que deu a sua moedinha, né? O texto diz que todos davam da sua sobra, mas ela deu tudo que tinha por amor a Jesus, e Jesus vai fazer um elogio a essa mulher. A pergunta que fica: nós temos dado a Deus do nosso tempo, dos nossos talentos, dos nossos recursos, dos nossos dons, nós temos dado tudo para Deus,
Deus ou nós temos dado da sobra para Deus? Nós temos dado por amor a Deus ou nós temos dado por qualquer outra motivação? Pense nisso. Deus deu por amor e Ele deu tudo para salvar a cada um de nós. A terceira pergunta que eu faço ao texto: primeira, por que foi que Deus deu? A segunda, o que foi que Deus deu? E a terceira pergunta, a quem Deus deu? O texto diz: porque Deus amou quem? O mundo. Deus amou o mundo. Deus entregou Jesus ao mundo. O mundo envolve muita gente, sim ou não? O mundo envolve muita gente. Se o pecado de uma pessoa já é tantos que não podem nem ser contabilizados, imagine os pecados de todo mundo. O mundo envolve muita gente. O mundo envolve as pessoas que você gosta, mas o mundo também envolve as pessoas que você não gosta. O mundo envolve as pessoas que são obedientes, mas o mundo também envolve as pessoas que são desobedientes. O mundo envolve as pessoas que concordam com você, mas o mundo também envolve as pessoas que não concordam com você. Envolve as pessoas que já te magoaram na vida, aquelas que já te feriram, que decepcionaram você, que traíram a sua confiança. O mundo envolve todo mundo. E a Bíblia diz que Deus ele enviou Jesus por todas essas pessoas. E essa é uma verdade um pouco difícil de aceitar e difícil de entender muitas vezes, porque nós queremos que Deus salve a nós e aos nossos, mas o texto diz: porque Deus amou o quê? O mundo. Deus amou a todos. Deus entregou tudo que tinha e entregou por amor por todas as pessoas, aos criminosos, aos delinquentes, aos que não querem saber dele, aos que ignoram a sua vontade, aos desobedientes, aos ingratos. Deus amou e deu Jesus a todos. E a gente precisa aceitar isso. Como igreja, como pessoas, nós precisamos entender isso. Cristo conseguia ver em cada pessoa um potencial para a salvação. Ele olha para Zaqueu e ele vê nele um potencial para a salvação. Ele olha para Levi, Mateus, e na lição da Escola Sabatina essa semana nós estudamos sobre isso. Ele olha para Levi e Mateus, que era um coletor de impostos, que era um publicano, e ele vê um potencial de salvação. Em todas as pessoas ele viu um potencial de salvação. E assim deveria ser conosco também. A pessoa talvez que você tanto ora, aquele familiar seu, que você tanto ora para que venha à igreja, para que aceite a Jesus e tal, e você ora e tantos anos orando, e às vezes você até já perdeu a esperança, você acha que não tem mais solução, você pensa assim, todo mundo pode ser salvo, mas esse aqui não tem mais chance não, esse aqui não tem condições. Pois bem, é por ele que Deus enviou Jesus para morrer também. Enquanto houver possibilidade de salvação, enquanto houver chances, enquanto houver graça, Deus vai trabalhar para salvar essa pessoa. Amém por isso? Amém. E por que Deus faz assim? Há uma citação no livro Testemunhos, volume 5. A serva do Senhor vai dizer: toda alma é preciosa, porque foi adquirida pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Eu algumas vezes penso que não damos o devido valor à aquisição do sangue de Jesus, à redenção de uma alma. Ela vai dizer que toda pessoa, toda alma, todo ser humano é precioso demais para Jesus. Pode ser que não seja para você, pode ser que você já tenha perdido a esperança, mas por que para Jesus é precioso? Porque custou o sangue dele, porque custou a vida. Portanto, não desista de orar pelas pessoas que você ama. Não desista de orar pelas pessoas que você acha que já não tem mais solução. Não desista. Deus não desistiu dessa pessoa. Para Ele, essa pessoa era muito preciosa, porque Deus amou o mundo inteiro e enviou Jesus para morrer por cada um de nós. Há um convite desafiador a todos nós aqui nessa terceira pergunta. O convite de amarmos todas as pessoas. Que difícil isso, não? Que difícil isso. Se Deus amou o mundo inteiro e nós, curados do orgulho, queremos que o amor de Deus invada a nossa alma e o nosso coração. E sabe, queridos, de todas as religiões do mundo, o cristianismo é a única religião que se preocupa com aquilo que está por debaixo da superfície. As demais religiões vão falar
de você ser moralmente uma pessoa correta, uma pessoa ética, de falar a verdade, mas só o cristianismo toca na ferida. Só o cristianismo está preocupado com as questões profundas do coração, de curar-nos da inveja, de curar-nos do orgulho. Só o cristianismo. Quando aceito a Cristo, quando eu entrego meu coração a Cristo, há um desafio de amarmos todas as pessoas, de pelo menos desejar a salvação de todas elas. Você talvez me pergunte, pastor, como isso é possível? Você não faz ideia o que essa pessoa fez na minha vida, quanto essa pessoa me prejudicou. Como isso é possível? Porque Deus amou o mundo, e o mundo envolve a mim e a você. E queridos, nós não somos tão bonzinhos quanto se parece. Paulo vai dizer, nós falamos sobre isso no domingo, Paulo vai dizer, de todos os pecadores, eu sou o quê? O principal deles. Quando nós entendemos isso, que nós, sendo quem nós somos, Deus nos amou e foi capaz de enviar Jesus para morrer por nós, essa verdade nos ajudará a também estendermos a graça, o amor a todas as outras pessoas que precisam de Jesus. Quando você descobrir que alguém falou mal de você e você ficar furioso com isso, e ficar chateado, e querer ir lá tirar satisfação, né, e tal, e tudo mais, como é natural nosso, quando você descobrir que alguém falou mal de você, não fique tão preocupado assim, porque pode ser que essa pessoa não tenha falado tudo ainda, pode ser que ela não tenha falado tudo aquilo que você é. Nós não somos tão bonzinhos quanto se parece, mas Deus enviou Jesus para morrer por mim e por você, e para morrer por todas as pessoas também. Amém por isso? Martinho Lutero, ele dizia: tenho mais medo do meu coração do que do Papa e de todos os seus cardeais. Dentro de mim há um grande Papa, o meu eu. Ele dizia: eu tenho mais medo de mim, do meu coração, do meu ego, do meu orgulho, de mim mesmo, do que todos os papas, do que todos os cardeais. Ele entendia o amor de Deus. A quarta pergunta, nós já dissemos por que foi que Deus deu, o que foi que Deus deu, para quem Deus deu, e a quarta pergunta é: quando foi que Deus deu? O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Quando é que isso aconteceu? Um outro texto na palavra, 1 Pedro 1, 18 a 20, vai dizer: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Deus, quando escolheu entregar Jesus, Ele não fez isso de maneira impensada. Ele não fez isso de maneira do momento, da emoção do momento. Não. Deus planejou entregar Jesus. A oferta, a entrega, o presente foi algo planejado. Não foi algo impensado. A Bíblia diz que Cristo é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Entregar Jesus estava no planejamento de Deus, caso o pecado entrasse na história desse mundo. Foi planejado. E a gente precisa entender um pouco mais sobre planejamento na nossa vida, na nossa experiência, especialmente quando se trata das coisas de Deus. Nós não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer forma. Nós não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer maneira. Nós não podemos fazer entregas para Deus de maneira impensada ou só pela emoção do momento. Precisa ser algo planejado. Quando trazemos a Deus os nossos dízimos e ofertas, por exemplo, nós não temos que fazer isso quando as salvas passam por aqui e eu escolho a primeira moeda ou nota que está no bolso para... Não, tem que ser algo planejado. Quando eu me planejo a entregar o meu coração a Jesus, quando eu quero fazer isso, eu planejo isso, eu faço isso de maneira pensada, de maneira decidida. Eu não vou fazer pela emoção, eu não vou fazer de maneira impensada, eu vou fazer de maneira planejada, eu vou fazer uma entrega sincera. Porque foi dessa maneira que Deus, Ele fez ao entregar Jesus. Não foi pela emoção do momento, não foi de maneira desorganizada. Quando foi que Deus deu? Ele deu antes da fundação do mundo, porque Ele planejou fazer isso por cada um de nós. O amor divino, patriarcas e profetas,
o amor divino havia concebido um plano pelo qual o homem poderia ser remido. O plano da salvação foi estabelecido antes da criação da terra, pois Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ó, que mistério da redenção! O amor de Deus por um mundo que não o amou. Deus planejou entregar Jesus para morrer por cada um de nós. E termino com a última pergunta ao texto: por que foi que Deus deu? O que foi que Deus deu? Para que Deus deu? Quando foi que Deus deu? E para qual propósito Deus deu? O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. E aqui tem um propósito: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus entregou Jesus com o propósito de salvar a todas as pessoas. A oferta de Deus, a entrega de Deus foi uma oferta missionária. A salvação de um mundo inteiro estava envolvido. Quando Deus escolheu entregar Jesus, Ele tinha um plano em mente, um propósito em mente. E qual era o propósito? Era salvar o mundo inteiro. E nós temos que pensar nisso daqui, que tudo que nós fazemos como igreja, como pessoas, tudo que nós fazemos tem um propósito, que é salvar pessoas para o reino de Deus. Esse é o propósito, a razão de existir da igreja. A igreja tem muitas instituições, a igreja tem editoras, escolas, universidades, a igreja tem o IATEC, tem hospitais, tem a indústria de alimentos, e tudo isso serve a um único propósito: salvar pessoas. É para isso que a igreja existe. Em todas as suas ramificações, em todas as suas instituições, a igreja existe para salvar pessoas, porque foi para esse propósito que Deus enviou Jesus, para salvar o mundo inteiro. Quando uma instituição, quando a igreja, ela perde esse objetivo, ela perde também a sua razão de existir. Quando a igreja esquece que ela está aqui para o outro, para salvar as pessoas, ela perde a sua razão de existir. Deus deu para a salvação de todo mundo. Queridos, a cura do orgulho, como de qualquer outro pecado, é você e eu termos um encontro com Jesus. Quando nós entendemos que, apesar de sermos quem somos, apesar de Deus nos conhecer intimamente como ninguém conhece, quando nós entendemos que, apesar de Deus nos conhecer, apesar de sermos quem somos, Deus ainda assim escolheu amar a cada um de nós e nos salvar, essa verdade vai invadir o nosso coração de uma tal maneira que não teremos a mancha do orgulho no nosso coração. O nosso único desejo será servir ao Senhor, amar o Senhor, salvar as pessoas e fazermos isso unicamente por amor. Eu quero, nesse último tema e nessa minha última participação com vocês, eu quero propor um desafio a você. Um desafio de que nas próximas semanas, meses talvez, você ore todos os dias a Deus pedindo para que Ele tire do seu coração o orgulho, que Ele cure o seu coração o orgulho, que pelo menos nós terminemos essa semana de oração, pelo menos decididos a começar uma luta com Deus em relação a esse tópico, de orar a Deus e pedir que Ele tire isso do nosso coração, de todas as expressões ou de qualquer forma que possa estar existindo na nossa vida, e que a gente comece uma luta com Deus, que talvez dure semanas, que talvez dure meses, mas o meu desafio a você nessa noite é de que nos próximos meses você ore todos os dias a Deus pedindo que Ele te cure do orgulho, que Ele tire isso do seu coração, que Ele te torne mais semelhante a Jesus. Quantos nessa noite querem aceitar esse desafio? Levante a sua mão e diga: eu aceito. Amém, amém. O quarteto vai cantar uma música nesse momento que fala sobre a volta de Jesus. A música é Chegou a Hora. E eu quero convidar você nesse último apelo, nesse último culto, que eu vou estar com vocês. Eu quero convidar os corajosos, a todos que querem pedir isso para Deus, a todos que estão decididos a começar uma luta com Deus em relação a esse tópico. Eu quero convidar você a sair do seu lugar nessa noite, vir aqui à frente, e nós vamos terminar essa semana, nós vamos terminar esse culto pedindo isso para Deus, pedindo que Ele cure o nosso coração, pedindo que Ele nos ajude na luta que vamos iniciar hoje com Ele, de nos curar, erradicar
purificar, limpar o nosso coração de qualquer mancha, qualquer expressão do orgulho na nossa vida. Enquanto o quarteto canta, você pode vir aqui à frente e nós vamos terminar com uma oração. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus, nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, esses anos vêm.
aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Seremos arrancados dessa natureza pecaminosa que compete com a presença de Deus. Essa natureza será eliminada do nosso coração e a nossa única vontade e desejo será amar a Deus e louvar a Deus. Enquanto esse dia não chega, nós precisamos todos os dias lutar ao lado de Jesus, travar as nossas batalhas espirituais ao lado do Senhor, pedir que Ele tire do nosso coração o orgulho, que Ele nos faça ver e enxergar, que Ele abra os nossos olhos, que o orgulho não possa corromper a nossa alma, e assim quando Ele vier, o amor dele na nossa vida, no nosso coração, nós estaremos prontos para viver para sempre com Ele. Esse é meu desejo para vocês, para todos vocês aqui. Logo Jesus volta e viveremos para sempre na presença dele. Leve a sério aquilo que Deus está mostrando para você, as suas faltas. Quais são as expressões do orgulho que está hoje no seu coração? A gente tem que ser muito corajoso para fazer isso. A gente tem que ser muito sincero com Deus para fazer isso. De olhar para Deus em oração e dizer: Senhor, verdade, eu acho que eu quero ser o centro das atenções. É verdade, eu acho que a minha opinião é a que mais importa. Eu acho que a competitividade está atrapalhando a minha caminhada. Peça ajuda para Deus e Ele vai considerar você a humildade, o amor, o fruto do Espírito, o Espírito Santo por inteiro no nosso coração, e vai nos curar e vai nos tornar pessoas melhores. Quero orar com você nessa hora. Querido Deus, aqui estamos todos nós, reconhecendo a nossa indignidade, reconhecendo as nossas deficiências e limitações. Se aqui estamos na Tua casa de oração, se aqui viemos diante do Teu altar, é porque nós reconhecemos que precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu poder, do Teu toque no nosso coração, para tirar tudo aquilo que está competindo e concorrendo com a presença de Jesus na nossa alma. Nós queremos ser curados, Pai, do orgulho e de tantos outros males que é tão natural ao nosso coração. Nós queremos que Cristo reine soberanamente na nossa vida. Nós queremos que a presença do Espírito não seja algo apenas temporário ou passageiro. Nós queremos que o Espírito Santo habite para sempre em nós e que a cada dia sejamos parecidos, semelhantes a Jesus Cristo. A Tua bênção sobre cada amigo que veio aqui nessa noite. Alguns estão no vale da indecisão, precisando tomar a decisão de entregar o coração ao Senhor. Pode ser que já tenham tomado isso no secreto da alma. E eu peço para que o Senhor abençoe, para que o Senhor desabilite aquilo que está atrapalhando o caminho, para que quanto antes esse amigo que esteve conosco, ele possa entender que aqui é o lugar dele, é nos teus braços, é na tua casa de oração, que ele vai se encontrar e ser feliz. Tua bênção sobre cada irmão, cada membro dessa igreja, do menor ao maior. Que o Teu Santo Espírito o abrace, Pai. Que o Teu Santo Espírito revele as deficiências, as faltas, que possamos ser maduros em Cristo e quando o Senhor voltar, como falamos ontem, possamos ouvir do Senhor Jesus Cristo: bem-estar, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para a alegria do Teu Senhor. Continue abençoando a liderança jovem, que continue sendo uma inspiração para essa igreja. Abençoe a família pastoral desse distrito, que o Senhor dê sabedoria, saúde, força para encaminhar esses queridos aos céus. Abençoe a todos nós oramos e nos despedimos no nome de Jesus. Amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado e diga a ela que quer estar no céu com ela, com Jesus.